Olá a todos, bem-vindo ao Conexão Gamer, um podcast no qual falamos sobre tecnologia, jogos, educação e muito mais. O episódio de hoje contará com a minha presença. Eu sou o Pedro, sou um homem de pele clara, olhos e cabelos claros. Estou utilizando a camiseta do projeto, uma camiseta roxa, e no fundo tem um fundo claro. Eu sou o Arthur, eu tenho cabelos cacheados, pretos, né, um bigode. Eu tô com um moletom hoje, marrom, com a cadeira vermelha ao fundo e uma parede branca. Meu nome é Nicolas, eu sou um homem negro, estou com a camisa do projeto Escola de Games, o FJF, cabelos pretos e atrás um fundo com a parede branca. Eu sou o Sérgio, homem pele parda, e ao fundo eu tenho um quadro, uma TV, e estou de camiseta preta e um microfone de lapela. De óculos. Legal. Os óculos. Bom, então hoje nosso convidado ele é o professor Sérgio Teixeira Carvalho. Então, o Sérgio possui experiência em projetos, pesquisa e desenvolvimento na área de computação, com ênfase em sistemas computacionais, sistemas distribuídos e engenharia de software. Ele desenvolve pesquisas nos campos de computação ubíqua, blockchain e aplicações descentralizadas, bem como jogos e computação aplicada à saúde. Ele é doutor em computação pela Universidade Federal de Fluminense, mestre em computação aplicada e automação também pela Universidade Federal de Fluminense, especialista em educação à distância pela Universidade Católica de Brasília, UCB, e bacharel em ciências da computação pela Universidade Federal de Goiás, UFG. Atualmente ele é professor associado do Instituto de Informática, o INF, da UFG, atuando tanto no programa de pós-graduação em ciência da computação, quanto na pós-graduação Lato Sensu em saúde digital, e na graduação em ciência, no curso de ciência da computação. Ele foi professor em diversas faculdades e centros universitários, em cursos de graduação e especialização na área de computação, exercendo também um cargo de coordenador de curso. Por mais de 17 anos, ele atuou aí como profissional de tecnologia da informação em empresas privadas e instituições públicas dos 3 níveis do governo, municipal, estadual e federal, atuando como diretor de desenvolvimento de sistemas de software, diretor de suporte de infraestrutura, gerente e coordenador de projetos de software, e nas áreas de desenvolvimento de software, administração, banco de dados e administração de redes e sistemas. Bom, como vocês podem ver, nós temos um convidado aí com um currículo com larga experiência, né? Então, primeiramente, nós gostaríamos de dar as boas-vindas ao professor Sérgio, né? Agradecemos muito o Sérgio por ter aceitado o nosso convite de estar aqui. E aí, hoje, nós vamos conversar um pouquinho com o Sérgio sobre jogos na saúde, né? Que é um tópico aí que nós consideramos que é um tópico que merece aí ser um pouco mais discutido. Para começar, Sérgio, você poderia nos contar um pouquinho sobre a sua jornada e o que motivou a seguir na carreira na área da tecnologia? Claro, Pedro, claro. Eu primeiro agradeço muito, né, o interesse, né, em me ter aqui no podcast de vocês. Eu acho que a nossa missão de professor, né, Pedro, ela passa muito por esses momentos, né, de compartilhar e falar um pouco sobre a trajetória e sobre o que a gente tem feito, né? Acho que é muito importante, né? A gente está envolvido aí com estudantes, né? Com colegas, então eu agradeço muito e já de cara já dou os parabéns para vocês pelo projeto. Acho que isso é muito interessante, da voz, né? Da fala, né? Para a gente compartilhar aí o que a gente tem feito, né? Então, obrigado, viu, Pedro? Ao Arthur e ao Genésio. Bem, eu comecei quando era da idade do Arthur, assim, eu acho que tinha menos, né? Hoje eu tenho uma idade mais avançada do que todos estão na sala. Mas eu me lembro bem quando eu estava no ensino médio, viu, Pedro, viu, Arthur? Ensino médio ainda, faz muito tempo, não vou falar quanto, não, vocês ficam calculando aí. Quando eu, ainda no ensino médio, não existia computador direito, né, nas escolas. Isso foi nos anos 80, tá? E eu tive muita sorte, porque naquele colégio, naquela época, apareceu, então, um professor interessado em ensinar linguagem BASIC. Programação em BASIC, né? E foi aí que eu me envolvi. Eu me envolvi lá já no segundo ano do ensino médio. Aprendi a programar lá mesmo. E nessa época, a gente usava aqueles computadorzinhos da época da reserva de mercado, né? Só existiam os computadores da Prológica, nenhum de vocês usou, tenho certeza.
Eram uns computadores chamados CP200, CP300, CP400. Depois vocês procuram aí nos museus aí do YouTube, vocês vão achar. Então eu aprendi ali. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu comecei a me envolver, aprendi a programar, entrei vestibular e não tive dúvida. Ciência da computação na UFG, resido em Goiânia, né? Aqui em Goiás, ainda estou em Goiânia. Como você falou, sou professor da UFG. E nessa época, então, eu me envolvi bastante com a ciência da computação, me formei, e aí foi uma trajetória, eu considero muito boa, muito agradável, né? Que é um encontro mesmo de interesses, né? Aquilo, naquela época, muito jovem, tentando entender o que era computador, né? Obviamente não existia computadores como existem hoje, né? Muito menos smartphones ou tantos aparelhos sofisticados, né? E a gente transita, né? Desde aquela época que não tinha quase nada, principalmente no Brasil, né, Pedro? Né, Genésio? Arthur, que não existia nada nessa época, né? Então esse é um resumo do começo, né? Por que eu me interessei? Na verdade, eu fui apresentado para isso. Eu tive sorte, né? Eu acho que eu sou até um privilegiado nisso. Ah, ótimo, muito bom ver uma história dessa forma. E aí, assim, a gente olhando o seu currículo, a gente percebe que você tem uma trajetória com muita experiência em várias áreas, né? E hoje, o que tem chamado a sua atenção? Quais são seus interesses na área de computação? A gente percebeu que você tem uma atuação na área de saúde forte, né? Até organizando ali o simpósio de computação na saúde. A gente percebe também que você trabalha um pouco essa parte de sistemas distribuídos, né? Mas o que hoje tem chamado mais a sua atenção? Nesse momento, né? Para fazer um atalho, assim, vamos lá, dado o começo agora para o momento, né, atual. Eu atuo como pesquisador, né? Você mesmo citou aí. Eu atuo como pesquisador, professor da UFG, professor associado, então coordeno um laboratório com estudantes de mestrado, doutorado, de iniciação científica, graduação. E os meus interesses hoje estão realmente focados nos jogos. Então, o que a gente pode fazer, né, com essa ferramenta incrível, né, que é o jogo? Então, o jogo, hoje, para mim, né, enquanto pesquisador, eu posso narrar um pouco da minha história lá atrás e por que eu cheguei aqui, mas o jogo, para mim, é um objeto de estudo importantíssimo. Importantíssimo. Seja na questão do ensino, que eu tenho buscado aplicar no ensino, na graduação, estudantes de ciência da computação e os outros cursos do Instituto de Informática, né, da graduação, como objeto de estudo no campo da saúde. E mais recentemente a gente tem investido também no campo da acessibilidade, que em algum momento essas coisas se cruzam, né? E essa história, Pedro, ela tem relação muito com o meu doutoramento, né? Quando eu entrei no meu doutoramento lá nos anos 2000, sei lá qual, depois eu me lembro, 2007, 2008, quando eu entrei em doutoramento, eu entrei com uma perspectiva. Eu queria estudar, na realidade, objetos de aprendizagem. Olha só, objetos de aprendizagem que é algo que sempre me atraiu, estudei muito educação à distância, sou alguém que acredita na educação à distância, né? Com qualidade, obviamente, né? Sempre com tudo com qualidade, né? Naquela época eu me envolvi com objetos de aprendizagem e como que funciona o aprender. Mas aí o meu professor, orientador, né, pessoa generosa, me disse: olha, tem um projeto muito interessante aqui para você, que é no campo da saúde. Então lá no doutoramento eu me interessei pelo campo da saúde. E no percurso, pessoal, eu fui encontrando pessoas muito relevantes que foram me dizendo algumas coisas no percurso do doutoramento ainda. E depois na própria pesquisa já no INFE, né, que me apresentaram como é que jogos, e eu estudei jogos lá na Universidade Federal Fluminense com o professor Esteban, que eu sou fã, né? E aí naquela época eu aprendi algumas coisas com ele, e nesse momento, portanto, eu tenho trabalhado bastante com jogos em saúde ou na saúde, né, e envolvendo, claro, profissionais da saúde nesses projetos. Só uma perguntinha, Sérgio, que eu realmente não sei muito bem. O que seriam os objetos de aprendizagem que você citou? Nossa, eu vou ter que voltar lá em 2008. Brincadeira.
É que quando se fala de educação à distância no termo mais genérico, né, não é geral, e mais, se nós formos aprofundar, verticalizar um pouquinho, né, no que a gente chama de aprendizagem, no learning, no e-learning, há alguns instrumentos, algumas ferramentas, vamos chamar assim, né? E esses objetos de aprendizagem são artefatos que se constroem para atender um determinado objetivo, né? Objetivo de aprendizado. Então suponha, hoje eu não consigo falar com tanta, digamos assim, ênfase, né, sobre o tópico, mas suponha que você precise aprender um determinado tópico de matemática, né, específico, né? Como, por exemplo, a isometria. Me ocorreu agora porque a gente tem um projeto de isometria. Então, de isometria, se você tem que aprender aquilo, então você pode conceber um objeto de aprendizagem, tecnicamente falando, é um artefato software, que ele partindo de alguns padrões, né, pré-definidos de interoperabilidade, eles podem ser ajustados a um ambiente de aprendizagem, a um AVA, por exemplo, né? Um ambiente virtual de aprendizagem, ou muito conhecido como LMS, né? O Moodle, por exemplo, né? Só para falar, porque muita gente conhece. Então, você constrói aquele objeto, ele é acoplado por meio de alguma técnica, né, de software, claro, e ele é, então, disponibilizado para os seus estudantes. E ele é autocontido, então eu consigo interagir. E um objeto de aprendizagem pode ser um jogo também. Nesse princípio que eu coloquei, poderia ser até um game, um minigame, ou algo assim. Muito interessante. Então, só para a gente confirmar aqui, então, a parte de saúde na computação veio por meio do seu doutorado, que você teve o convite lá do seu orientador para participar, isso, né? Exatamente isso. Lá nos idos, lá 2007, 2008, ainda no primeiro ano de doutorado. E aí, de lá para cá... Foi um bom encontro, E eu falo isso com satisfação, viu, Pedro? Você está me dando oportunidade de falar, né? Eu falo isso com satisfação porque naquela época o professor Orlando Locks, meu orientador, certamente ele deve estar aposentado, está fazendo outras coisas, né? Quando ele me apresentou esse tópico, é muito parecido com a ideia de que me foi apresentado também naquela época, ainda no ensino médio. Entende? Assim, é claro que as oportunidades elas aparecem, uns agarram, outros não agarram, ou simplesmente vão ao encontro das suas visões ou perspectivas, né? Mas foi lá. E lá eu aprendi bastante coisa e aquilo realmente me conquistou no sentido da importância. Porque quando se fala saúde, né, é algo muito relevante, claro, né? E falar de saúde, falar pesquisa em saúde, me parece que você citou o simpósio, eu não me recordo agora, você falou do simpósio, né? Nós organizamos aproximadamente 2 semanas atrás, já foi realizado o Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde. Eu tive a honra de ser o coordenador geral, né? É um simpósio da Sociedade Brasileira de Computação. Aliás, o congresso é na semana que vem. Estarei lá, em Brasília, né? Para encontrar os amigos, colegas, enfim. Então, lá naquele fórum, você vai estar lá? Com certeza. Todos nós. Aí pronto, vamos continuar esse papo lá então também. Vamos sim, com certeza. Então, lá em Brasília, segunda, terça, quarta e quinta, né? Domingo, como já começa no domingo, né? Então, esse simpósio, ele é um simpósio que trata da computação aplicada à saúde de uma maneira geral, todos os tópicos e tal, e que eu também tenho investido fortemente em pesquisa. E, em especial, teve uma trilha lá de jogos, né, e aceites da trilha de jogos, e assim, foi muito, muito importante. E falar de saúde, Pedro, para mim é muito relevante, dado o que eu tenho tentado aprender com os meus colegas da área da saúde, né? Sejam profissionais de saúde, sejam professores e pesquisadores e estudantes da área da saúde. Como é importante que a gente realmente apoie esse pessoal com a tecnologia. Como é importante. Realmente, há muitas oportunidades da gente, de fato, fazer coisas aplicadas, né? Está no nome, computação aplicada. E por que não jogos aplicados?
Então essa é a direção que eu tenho seguido agora, ali no nosso instituto, lá na UFG. Muito bacana. Acho que nós vamos ter muita coisa para conversar sobre isso aqui ainda hoje. E seguindo aí, né, falando um pouquinho mais da sua jornada, Sérgio, né, inclusive uma jornada muito maneira, dá pra ver que você gosta muito do que faz, né, e que tá seguindo aí há um bom tempo. Eu queria saber quais que foram os obstáculos mais desafiadores que você enfrentou nessa jornada toda aí, acadêmica, profissional. Pois é. Então, na época mesmo eu vou saltar a graduação, porque a graduação ela tem obstáculos demais. Eu acho que se eu for falar todos aqui, eu sei. Vocês são estudantes de graduação, suponho, né? E muitos provavelmente vão nos ouvir. E eu, como professor há alguns anos, depois eu falo quantos anos, viu, Arthur? Se você estiver muito curioso, a graduação é desafiadora. É desafiador fazer um curso de graduação em ciência da computação, áreas afins, né? Mas falando especificamente da minha trajetória, eu me lembro bem da época do próprio doutorado, né? Eu dizia muito que fazer a tese de doutorado não era a parte mais difícil. A parte mais difícil era ter uma família numa cidade e deslocar para outra cidade para fazer o doutorado e ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Essa foi a situação que, na época, eu precisei lidar com ela, né? Por vários fatores, eu não tinha como estar com a minha família na mesma cidade durante meu doutorado. Então, veja que não é uma questão muito técnica, não. É bem mesmo pessoal, né? Algo do tipo, sair numa sexta-feira, eu estudei na Federal Fluminense, aliás, no Instituto de Computação, né? Um excelente programa, fui muito bem recebido, professores, né? E em Niterói. Então eu ia para Niterói, ficava lá 1 mês, 2 meses, aí voltava para casa, ficava 1 semana, voltava para depois, ficava mais 1 mês, 2 meses, né? Então, se eu pudesse pontuar agora, o que instantaneamente me ocorreu foi isso. É essa questão da família, pessoas que você gosta, pessoas que você quer estar junto e que precisa entender desses momentos, né? E muitos estudantes de graduação, talvez não vão nos ouvir aqui, passam por esse tipo de coisa, né? Que é promovido, inclusive, pelo SISU. Uma boa ideia nesse sentido de fazer com que as pessoas circulem pelo país ou tenham chance, né, de fazer os seus cursos, né? Essa foi mesmo uma dificuldade, viu? Talvez seja uma das maiores. Atualmente, Arthur, a maior dificuldade enquanto pesquisador se chama apoio, recurso para fazer pesquisa nesse país. Aí quase entra no nível da reclamação, mas eu não quero fazer isso, tá? Não quero fazer isso. Mas, de fato, quando se tem estudantes de doutorado, eu oriento alunos de doutorado, eu oriento estudantes de mestrado, uns com bolsa, outros sem bolsa, outros que têm chance de ter um emprego, outros que têm condições de estar em projetos paralelos, digamos assim, outros projetos que têm bolsa, enfim, tem todos os perfis. Aquele momento que você trabalha forte, tem aquele artigo aceito, que você não acredita que conseguiu, de tão duro que é, certo? Aí você tem a próxima fase do jogo, que é a seguinte: como que nós vamos fazer para levantar os custos daquele periódico ou daquela conferência importantíssima, não só para a sua carreira e carreira do seu estudante, como para o país. Certo? Como é que eu faço isso? Aí você começa todo esse campo. Então esse lado, eu diria assim, de uma maneira mais geral, é um dos desafios maiores, embora a tecnologia esteja atraindo muitos projetos interessantes, tem muito recurso financeiro circulando, né? Mesmo assim, ainda é muito desafiador atuar como professor. Mas a gente luta, né, Pedro? Professor? A gente luta veementemente com esse sistema para isso dar certo, né?
Não é dar certo só para mim ou para os estudantes, é dar certo para o Estado, né? Eu estou em Goiás, né? Mas dá certo para o país, né? Produção científica. Não, com certeza. E não precisa se preocupar, não. Pode reclamar se precisar reclamar. Que a gente tá aqui pra te ouvir mesmo. E realmente, essa situação aí dos alunos de graduação, né? Tem uma galera que vive isso, né? Na UFJF, então, a UFJF fica praticamente vazia quando os alunos estão de férias, né? Que é uma. Eu acho que tem mais gente que mora em outra cidade vindo pra cá do que gente que realmente mora aqui estudando. Então, entendo completamente. E queria perguntar também como é que você faz para superar esses desafios hoje em dia, né? Tanto da pesquisa e como você fez para lidar com o fato de ficar longe da família e tudo mais, né? Que dicas você daria para pessoas que passam por dificuldades parecidas também? Você vai ter que conversar bastante com a sua família e vai ter que entrar num acordo, né? Porque quando as pessoas estão reunidas em torno de um objetivo, e o objetivo não é só o seu, né? Mas é do coletivo, isso facilita, né? Não estou dizendo que é fácil fazer isso, mas eu diria que um caminho é esse, né? O estudo, Arthur, o estudo é algo que exige muito das pessoas, né? Embora hoje a gente tenha muitas ferramentas que, aspas, atalham o estudo, isso talvez seja o termo de um outro podcast, né? Mas essas ferramentas, né, elas estão atalhando o aprender, né? Mas exige dedicação. Não é possível se estudar, né? Seja jogos, imagine uma área da saúde como é complexa, né? Imagine você se envolver numa graduação em ciência da computação de uma forma dedicada, plena. Isso exige. E ao exigir, você precisa fazer alguns acordos. Seja acordos com amigos, seja acordos com a mãe, o pai, o filho, né? Tem que haver algum acordo. Se não houver um acordo, não tem como você desaparecer um tempo para se envolver em estudos, né? E eu ainda sou daquelas pessoas que acreditam que o estudo é o caminho para você conseguir algo, né? Tem gente que acha que é ingenuidade o que eu disse, mas eu ainda acredito nisso. O estudo que constrói, né? Então tem que ter uns acordos. Esse grande desafio do recurso para se fazer pesquisa, Arthur, esse professor que vos fala comete um equívoco, né? Às vezes ele tira do bolso e paga para o seu aluno, tá? Não é a solução, não é a saída. A gente luta muito. Mas quando vê vocês, por exemplo, estou vendo aí, né? Você, Arthur, o Pedro, o professor, né? E Genésio, né, Genésio? Estudantes, a gente se envolve, né? E se responsabiliza. Então isso resolve o problema? Não resolve o problema, né? Mas a gente cria alguns caminhos para dar certo, né? Eu não quero ficar aqui falando de políticas e de políticas públicas, etc. Mas a gente, como professor e como quem fez doutorado numa universidade pública e quem fez mestrado numa universidade pública, eu acho que a gente tem a obrigação de lutar por isso, né? E nós estamos aqui no ambiente de uma universidade pública, né? Num projeto aqui de uma universidade federal, né? Poderia ser uma estadual, enfim, uma universidade pública. Então a gente realmente tem essa missão. Essa missão ela precisa ser cumprida. Então eu não tenho uma fórmula não, claro que não, mas a gente precisa continuar lutando. Continuar lutando para que seja viável formar boas pessoas, ainda mais no campo da tecnologia, né? A tecnologia meio que está em muita coisa, né, pessoal? Ela está envolvendo muita coisa. E muitos profissionais no campo da saúde, no campo dos jogos aplicados, ou no campo da acessibilidade que eu tenho investido, né? Eles estão precisando muito de esclarecimento sobre o que está acontecendo na tecnologia, né? Eu acho que isso é um caminho mesmo, né? Mas vamos continuar conversando. Não te respondi não, viu, Arthur? Mas a gente continua aqui. Não, por mim foi ótimo. Por mim foi perfeito. E muito inspirador, inclusive, né?
Né, Sérgio, você falando aí sobre essa questão, né, da família, de morar em outra cidade. Atualmente, né, eu passo por isso, sou de outra cidade, estou morando aqui em Juiz de Fora, né? E falando sobre essa parte aí, né, que você falou sobre o acordo da família, né? É entender o que esse objetivo que você está seguindo, né? De vez em quando a gente perde datas especiais, quando o aniversário cai no meio da semana, aí não tem como ir, você tem prova no, no meio da semana, não tem como ir para casa, né? Então, a hora da despedida, né, que é a melhor hora, vamos falar, para não falar a pior, a hora que a lágrima desce ali, mas tudo tem um objetivo, né? É lutar pelo futuro, né? E agora falando um pouquinho, né, sobre jogos de computação na saúde, você falou, né, que você já começou nesse campo aí do seu doutorado, né? Que tem ali interesse ali no estudo ali no campo da saúde e também pela sua jornada aí. Parabéns, né? É inspirador ver você falar o quanto você gosta, né, dessa área da computação aplicada à saúde. E parabéns também, né? Você foi o coordenador geral do Simpósio Brasileiro de Computação Aplicada à Saúde aí. E falando um pouquinho, né, desse tópico, o que são esses jogos aplicados à saúde e como eles podem fazer a diferença na vida de uma pessoa? Bom que você se sentiu tocado aí, né? Pela ideia, né? Sabe o que era mais difícil? Eu vou te responder, mas o que era mais. Agora eu tô me lembrando, né? A gente começa a lembrar pequenas histórias. O mais difícil, né, nessa época era o momento de sair da minha casa e ir para Niterói. Era um momento tão difícil que eu chegava a me sentir mal, ficava um pouco adoentado mesmo, né? E toda vez era a mesma coisa, né? Mas aí né, o tempo vai resolvendo e os resultados vão vindo, né? Siga em frente. Né? Com o tempo a gente vai acostumando, né? No início ali é difícil, mas depois a gente vai acostumando, não tem jeito. Não, vai sim. Sabe por quê, Genésio? É porque vale a pena. É que vale a pena, né? Eu me lembro que na minha tese de doutorado, no doutoramento, eu escrevi isso. Eu gosto de falar sobre isso, não tem problema nenhum. Isso vale a pena, né? Vale a pena como uma obra. Entende? A gente tem obras a serem feitas na vida, eu entendo, né? Então, uma tese de doutorado é uma obra. A sua graduação é sua obra. Feita por você com apoio de muita gente. Mas é sua obra. Quando você faz uma dissertação de mestrado, é a sua obra. É algo que você está fazendo e não é para você. É para o mundo. Certo? Mas é a sua obra. O seu trabalho de conclusão de curso também é a sua obra. Ela não passa disso, é a sua obra. Então faça como seu, é a sua obra, né? Então, pensando assim, pelo menos para mim, alivia. Né? É uma obra que está sendo feita e ela é uma devolutiva. Eu devolvo isso para a sociedade, para a minha própria família, para as pessoas, né? Especialmente por ter recebido uma espécie de financiamento ou crédito público. Isso é mais nobre ainda, né? É o que eu penso, né? Gené, jogos aplicados em saúde. Olha só, muita gente ainda fala jogos sérios, né? Mas é verdade, é isso mesmo. Muita gente aqui é uma forma de dizer, mas são jogos sérios. Então, para quem estuda games, estuda jogos enquanto objeto de pesquisa, trabalha com esse nome, Serious Games, é verdade, claro, né? São jogos sérios, aí tem as diversas áreas que você poderia, então, aplicar aquele jogo sério. Eu, pessoalmente, não gosto muito desse nome, jogo sério, fica parecendo que é sério, aí parece que perdeu a graça. Aí perdeu a graça de que jeito, né? Nós estudamos games, estudamos jogos, sabemos que jogos são algo que é envolvente. Né, envolve alguém. E jogo talvez seja a única. Eu falo talvez porque é para eu me cercar um pouco, né? Mas talvez seja o único tipo de software que a pessoa usa se ela quiser. Se ela quiser mesmo. Se ela tiver afim. Né? Então ela vai lá, eu vou jogar. E joga. Ora, se toda essa teoria de jogos, se aquela noção do flow
do estado de flow, aquela noção do envolvimento, do engajamento, que é típico de jogos, será que ela não poderia ser aplicada para além do entretenimento? Não é? Então, para além do entretenimento, pode ser o campo da saúde, que é algo que eu venho investindo, mas pode ser outros campos também. O campo do ensino, que é muito forte, muito intenso, né? Você usar jogos para ensinar algo, mas não é para ensinar jogo, é para ensinar matemática, português, química, física, enfim, né? Não é para ensinar sobre saúde. Aí esses jogos aplicados à saúde que eu tenho trabalhado no seguinte sentido. São jogos que ajudam pessoas a se cuidar, o seu autocuidado. Então tem alguns exemplos de projetos bem-sucedidos, tem teses, eu tenho uma tese de doutorado defendida de uma aluna que fez um doutoramento fazendo um jogo. Isso é muito legal, né? Você fazer jogo dá doutorado, né? A gente já sabe disso, mas é bom falar isso de novo, né? E quando eu falo isso para o estudante de graduação, os olhos brilham, né? Falo, nossa, é mesmo? Então quer dizer que dá para fazer doutorado, fazer jogo? Eu falei, dá. Mas olha, não é só o jogo, a gente tem outros detalhes, né? Então o jogo aplicado na saúde é nesse sentido que eu venho trabalhando, é do autocuidado. Eu vou dar um exemplo e a gente segue conversando. Essa tese de doutorado defendeu a hipótese de que jogos são engajadores para pessoas que têm hipertensão. Então, hipertensão. Eu estou resumindo aqui, é claro, né? Uma tese pública, está aberta. Então, é um jogo que envolve o físico e o digital. É um jogo que envolve uma pessoa na sua própria casa, se cuidando, com um aparelho, um medidor de pressão arterial, um MRPA, um medidor residencial de pressão arterial, um aparelho devidamente definido pela Liga de Hipertensão lá da UFG, que participou da pesquisa. Então a ideia é a seguinte, a pessoa se cuida na sua casa, especialmente pessoas idosas que vivem muito tempo em casa. Então ela faz a medida da pressão arterial, aquilo é um input para o jogo. A mecânica do jogo reage àqueles valores. E o jogo, que é baseado na jornada do herói, ele segue em direção a uma conquista, um sucesso. Mas para você chegar ali, você tem que realizar algumas atividades prescritas. Nunca esquecer, né, Janese, de forma nenhuma, que tudo isso tem que ser feito, ou pelo menos é feito, com acompanhamento de profissional de saúde. Né? Tudo. A gente não sabe nada. Eu não sei nada de saúde, assim eu me posiciono, a gente vai aprendendo algumas coisas, mas esses profissionais de saúde acompanhando. Então esse é um exemplo, é um jogo que a pessoa usa sozinha e vai se cuidando. Eu tenho outros exemplos, a gente pode seguir nessa conversa. Só para não monopolizar demais, senão daqui a pouco eu não paro de falar, vocês não perguntam, tá? É muito interessante, né? Eu mesmo estava em dúvida sobre como que seriam esses jogos aplicados à saúde, né? Se tinha ali o auxílio de um profissional. Aí você falou agora, né, que tem o auxílio ali do profissional da saúde, né, para ajudar ali, né, a compreender o que precisa colocar ali no jogo, né, para ajudar a pessoa, né. E hoje em dia, né, a gente vê muito se falar sobre a saúde física, principalmente sobre a saúde mental das pessoas, né. E como que esses jogos eles podem ser utilizados para melhorar, então, essa saúde física e a saúde emocional? Ao chamar um psicólogo, psiquiatra, também para essa roda, né? A gente sempre tem que lembrar disso. Sim, existem exemplos, existem projetos que... Eu tenho orientado 2 projetos, posso citar os 2 para a gente conversar um pouco, né? Qual que é a ideia, né? Um deles é um projeto de uma estudante que já chegou no nosso programa de mestrado, e eu estou orientando, esse ano está começando, já veio com uma ideia, já veio com algo iniciado, que é um jogo para auxiliar, olha a palavra, eu faço questão de enfatizar, né? Auxiliar o profissional de saúde, nesse caso uma pessoa, um psicólogo ou psiquiatra, depende isso também está em discussão, tá? Auxiliar no diagnóstico de transtornos do espectro autista.
certo? Eu estou tomando cuidado com as palavras, porque esse é um assunto dos psiquiatras e de psicólogos, certo? Nós somos o meio, né? Então, o jogo, ele já existe uma versão, já está até publicada, o Simpósio Brasileiro de Jogos, o SB Games, que vai ser... Ai, agora eu vou esquecer, eu não sei. É daqui a uns meses aí. Não sei se é setembro, outubro. Ele já teve o nosso aceite, então já tem uma publicação, o jogo já vai ser apresentado no simpósio, uma primeira versão. Então repare, quem joga, olha só a delicadeza do tema, quem joga? A pessoa ou uma criança joga, com supervisão de um psicólogo ou psiquiatra. Mas por que isso? Os psicólogos e psiquiatras têm os seus critérios, claro, é uma área do conhecimento extremamente importante, claro, né? Mas o jogo, a gente está estudando possibilidades e com eles, de que o jogo também auxilie. Então, o comportamento da criança diante de uma circunstância, diante de um cenário, né, assim, desenhado no game. Aquele comportamento, a pessoa, o psicólogo, o psiquiatra, enfim, está acompanhando, que quer entender mais aquele comportamento, pode então usar o jogo, pode usar. Se ele não quiser usar, ele não usa. Está entendendo? Eu estou sendo cuidadoso, né? Para auxiliar no diagnóstico. Então, esse é um cenário que a gente vem trabalhando. Um outro cenário que é bem diferente é um cenário de reabilitação, fisioterapia, onde nós temos um jogo já bem avançado, ele está publicado em periódico internacional, a gente já está bem avançado, de estar agora indo para imersão, né? Para torná-lo imersivo, que é um jogo onde a pessoa ela pedala uma bicicleta, essa bicicleta é uma bicicleta específica de reabilitação, ela é pequena, é chamada bicicleta de cabeceira, ela é pequena para as pessoas fazerem... para movimentarem membros superiores, como eu estou fazendo, com os braços, certo? Ela é pequena, é colocada numa mesa, ou então membros inferiores, no caso as pernas, né? Se pedala. Para quê? Pessoas que ficaram acamadas muito tempo, ou que passaram por alguma cirurgia e, portanto, ficaram paralisadas por muito tempo, pernas, braços, enfim. Então, isso é uma terapia, fisioterapia entre os fisioterapeutas muito conhecida, que é baseada no ciclo ergômetro, que é o nome dessa pequena bicicleta, certo? E aí nós descobrimos que, há tempos atrás, que isso era enfadonho para a pessoa, conversando com o fisioterapeuta. Aí nós temos um jogo, é um jogo de corrida infinita, onde a pessoa tem que desviar de obstáculos, pegar moedas, sabe? Esse típico joguinho de corrida infinita, divertido e tal, enquanto ele está fazendo isso, ele está pedalando. Então são exemplos, né, de jogos aplicados à saúde. Há inúmeros, principalmente baseados em smartphones também, né? Mas olha, de novo, para devolver a palavra, viu, Genésio? De novo, tudo precisa ser feito com pesquisadores seja da escola de enfermagem da sua faculdade, seja da faculdade de medicina, seja da odontologia. Lembrei de um outro da odontologia que a gente tem. Seja da farmácia, enfim, essas pessoas que são os nossos fornecedores de problemas, né? Os nossos fornecedores de requisitos para a gente fazer os jogos que a gente adora, né? A gente quer divertir com o jogo, mas o jogo tem que ser divertido, mas tem que ser aplicado para aquela área ali, enfim, para aquele problema específico, né? Muito, muito interessante, né? Você falou desse jogo, né, que vai ser publicado aí no Simpósio Brasileiro de Jogos, Entretenimento Digital. Então, para nós, né, e também para você, ouvinte aí que está interessado, vai ser do dia 30 de setembro a 3 de outubro, né, de 2024. Então, depois vai estar lá disponível, né, Sérgio? Para todas as pessoas aí que quiserem saber, né, sobre esse jogo aí que você citou, vai estar lá disponível a leitura, né? Perfeitamente. Aliás, eu vou emendar aqui a sua fala aí. Esse simpósio, ele tem trilhas, né? Quem tem trabalho em pesquisa em jogos tá acostumado com os simpósios brasileiros, né? Todo ano tem o simpósio de diversas áreas, né? Talvez vocês saibam, mas a Sociedade Brasileira de Computação hoje
ela tem cerca de 40 sub-áreas. E uma delas é computação aplicada à saúde, e a outra, que eu estou bastante envolvido, né? E a outra é justamente de jogos, né? Que é a Comissão Especial de Jogos. E no Simpósio Brasileiro de Jogos, eu tenho a honra de ser coordenador da trilha de saúde do Simpósio Brasileiro de Jogos, onde a gente recebe os artigos e passa para revisores, revisão por pares, é um trabalho muito sério, né? Onde as submissões de papers, enfim, de artigos são avaliados por pares, né? E a minha missão ali, na verdade, é só organizar, coordenar, planejar, fazer programação, etc, né? Obrigado pela informação aí, né? Tem que ficar procurando, aí eu vou me distrair. Que é em setembro, né? O simpósio. E você falou, né, como esses jogos aí podem ser integrados, né, ao tratamento de doenças, que é sempre com o auxílio ali de um profissional, né? Se enfatizou bem. A gente sabe, né, que nessa parte, né, na saúde tem os desafios, né, desafios éticos. E quais são esses desafios éticos associados ao desenvolvimento desses jogos na área da saúde? Perfeito, Genésio. As perguntas são excelentes, que fazem a gente pensar, né? Faz refletir. Eu acho que essa é a ideia, né? Olha, eu estou falando, profissional de saúde envolvido. Isso para mim já é, por natureza, obrigação. Né? Sim. Falar de ética é filosofar um pouco, né? Mas vamos falar da ética. A ética em si, ela precisa fazer parte de qualquer pesquisa que envolva seres humanos. Ponto. Então, especialmente aplicado. Ora, se eu vou fazer um game, mesmo que seja um jogo para entretenimento, né? Aliás, vocês estão entendendo quando eu falo jogo para entretenimento, né? Desculpe, cara. Porque os jogos sérios, jogos aplicados, eles têm a missão de entreter, mas a missão principal de tratar alguma questão, né, que a literatura chama de fator caracterizante. Então o jogo é um jogo, é divertido, por natureza, tem todos os elementos de que precisa ter um game para divertir e até mesmo cativar, envolver o gamer, o jogador, né? Mas o fator caracterizante, a telereabilitação, como eu falei, a reabilitação, ou o fator caracterizante, auxiliar no diagnóstico, ou outro fator caracterizante, né? Que é o autocuidado com a hipertensão. Quer dizer, então você está brincando e tal. Muito bem, aí a questão ética, né? Eu não tenho como avaliar um jogo assim sem envolver pessoas, não tem jeito. É claro que eu posso fazer um projeto inteiro, uma tese de doutorado até, ou pesquisas super avançadas que não envolvam seres humanos. É claro que é possível. Nós estamos falando de computação, ciência da computação. Mas a partir do momento que você aplica jogos aplicados à saúde, ora, então, se eu preciso definir, levantar algumas métricas, avaliar com as pessoas, ver se elas são satisfeitas ou não, se elas se sentem confortáveis ou não jogando, então é necessário que isso seja, o seu projeto seja avaliado por um comitê de ética. E os comitês de ética existem Brasil afora. Né? São os comitês de ética em pesquisa com seres humanos. Então, é fundamental. Então, para quem está interessado em fazer pesquisa, essa é uma parte que não tem como pular. Certo? Você desenhou um projeto, esse desenho precisa ser submetido a um comitê de ética. As universidades federais, em geral, têm os seus comitês de ética. E tem todo um processo, você desenha aí, se envolve. Aliás, eu sou membro do comitê de ética da UFG. Então eu avalio os projetos, sou parte do conselho, avalio, dou meus pareceres, a gente reúne, todo mês tem uma reunião, daí a gente passa todos os projetos e tal, né? Devolvemos para o pesquisador, solicitando ajustes e tal. Então é básico. É básico. É básico no sentido assim, não dá para ficar sem, né, qualquer projeto que você tenha que ter um parecer de um comitê de ética. Por quê? Porque as pessoas precisam concordar em participar da sua pesquisa. Você não pode impor às pessoas, participa aí. Não, peraí.
Eu tenho que concordar. E aí, quais são os termos desse acordo, né? É por aí, Genésio. Bom, são informações, né? Estão sendo aí valiosas, né? Pelo menos para mim, que eu não sabia disso tudo, né? Então aí, é perceptível você falando, né? Então a gente vai aprendendo, a cada pergunta, a gente vai aprendendo cada vez mais, né? E esses jogos, né? Você falou que tem ali o apoio dos profissionais de saúde. Mas como eles podem ser utilizados para educar esses profissionais de saúde e também melhorar ali sua prática clínica? Até agora, eu pelo menos tenho trabalhado mais com jogos que são direcionados a pacientes, vamos chamar assim, só para simplificar. Se pessoas que têm eventualmente algum problema de saúde, que com jogos os jogos poderiam auxiliá-lo, né? Agora, tem também um outro público, né, que eu acho que você está tocando aí, que é um público estudante, né? Aquele estudante de medicina, o estudante de enfermagem, né? Um estudante de psicologia, enfim, estudantes dessas áreas aí. Será, né, que os jogos, existem exemplos? Claro que existem exemplos, né? Aí eu não consigo deixar de pensar, né, porque está muito recente, no próprio simpósio que aconteceu aqui na UFG, aqui na Faculdade de Medicina, aquele que eu já citei, que eu coordenei, né, que é o Brasileiro em Computação Aplicada à Saúde, nós convidamos uma professora da URGS. A URGS é a Federal do Rio Grande do Sul e veio fazer uma palestra para nós, né, uma palestra de encerramento e tal. E ela colocou alguns exemplos ali de jogos, mas também não só jogos, como simulações imersivas, né, para apoiar, para ajudar no ensino de estudantes de medicina a fazer cirurgias. Então, às vezes a gente entende que são coisas tão distantes, eu não digo, né, porque tá tudo indo tão rápido, né, a própria inteligência artificial, a gente sabe, está explodindo, né, explodiu, né, para a sociedade, né. A gente já sabia um pouco dessas coisas lá atrás, né? Enquanto pesquisador, o potencial, mas de fato é uma explosão, né? E também as tecnologias imersivas, como elas são capazes, né? Então, sim, há jogos onde jogando mesmo, literalmente, você consegue se apropriar de conhecimento médico, conhecimento de enfermagem, de odontologia, né? E agora eu estou me lembrando de um projeto que a gente fez, um jogo rápido, um jogo até simples do ponto de vista da criação dele, né? Que foi um jogo para... eu estou me lembrando agora. Para familiarizar estudantes de enfermagem com o ambiente hospitalar. Olha só. Então ele cria um cenário, nós fizemos esse jogo, ele cria um cenário que simula. O mundo do jogo é um hospital e ele simula, então, coloca ali um cenário de pessoas internadas, a central de enfermagem ali, que fica ali coordenando alguns leitos num andar de um prédio, enfim, do hospital. E aí situações começam a acontecer e o jogador, que é o estudante, precisa tomar algumas decisões. É que ele precisa até um quarto, dar uma assistência, né? Ou ele precisa resolver uma situação de urgência ali ocorrido naquele ponto. Então, são alguns cenários. Agora, quem criou os cenários? Foram as pessoas da enfermagem, é claro, né? E o que a gente fez? A parte fácil. Eu gosto de falar isso. A parte fácil é fazer o jogo. Vamos lá, vamos fazer o jogo. A gente chama o pessoal da Unity, né? O pessoal que sabe fazer os modelos, programar e tal, né? E a gente fica fazendo ciclos de validação, né? Com isso, né? É o que a gente sabe fazer, né? Mas o estudante... Eu diria que vocês têm bastante mérito. Não diria que é tão fácil assim, não, né? Já viu? Toda vez que eu falo isso, Arthur, os estudantes reclamam. Fala, fácil, eu tenho que aprender. Fácil, eu programando aqui 15 horas. Isso, os estudantes reclamam quando eu faço essa brincadeira, né? Mas por que eu chamo de fácil? É porque o tópico envolvido ali, que é o fator caracterizante do jogo, considerando jogo sério, jogo aplicado, é aquilo que nos alimenta,
né? Então a pessoa lá da área da saúde, a pessoa da área da acessibilidade vai nos dizer, né? Isso é difícil demais para nós. É isso que eu quero dizer. É muito difícil você estabelecer essa linguagem. E não é só para nós, para eles também. Então, um dos grandes problemas, né, os desafios de fazer pesquisa em computação aplicada à saúde é esse. É você alinhar o discurso. Porque eu falo um termo, a pessoa lá da faculdade de enfermagem não entende. Aí a gente tem que, peraí, vamos estabelecer aqui um vocabulário. Aí a outra pessoa, o pesquisador, a pesquisadora lá da faculdade de enfermagem, ou de outra da ciência da saúde, diz alguma coisa e fala, nossa, não estou te entendendo. Então, esse é um grande desafio, estabelecer essa linguagem. Então, por isso que eu brinco muito, que quando a gente vai para o laboratório, aí nós vamos para o laboratório fazer o jogo, aí é com a gente. Aí a gente sabe o que está fazendo, o vocabulário é o mesmo, está todo mundo ali, né? Então a gente entra lá, tem que fazer em Unity, Unreal, não sei o que, C#, programação, entendeu? Qual a estrutura de dados que eu vou usar, o motor. E essa é a nossa linguagem ali, a gente fica bem à vontade. Quando você sai do laboratório, aí trava. Aí começa de novo essa interação, né, que é muito boa, muito interessante, né? E Arthur, se você me permite, eu vou emendar um negócio, que é o seguinte, nós fazemos coisas que para nós são simples, mas que para profissionais de saúde, pesquisadores da saúde, são maravilhosas. Você faz um jogo, onde joga? Você faz um jogo que para você fazer o jogo, você faz com uma certa rapidez. Suponha. É porque você conhece, é um bom desenvolvedor de jogos, é um artista, enfim. Aí quando você entrega esse artefato para eles testam, eles ficam encantados. Mas por quê? Porque resolve o problema deles. Para nós é simples. Então essa é a brincadeira. Assim. Para a gente é simples, mas para eles é incrível. Porque trata mesmo de um problema que eles têm. A gente vê, aí você falando, né? O maior desafio, né, é conversar ali com os profissionais, né? Tentar entender, eles entender o vocabulário, vocês entenderem, mas depois chega no laboratório, né? Para desenvolver, aí é mais. Aí é fácil, né? Mais fácil. E eu queria saber também, talvez nossos ouvintes também estão curiosos, né? Quais são os exemplos aí mais inovadores de aplicativo de saúde que utilizam elementos de jogos? Eu vou falar do nosso. Eu entendo como inovador você fazer algo que seja novo, vamos partir daí, novo, né? Mas é algo novo considerando coisas que já existem. Eu acredito nisso no sentido de que você tem várias tecnologias ou soluções, enfim, que já estão aí, mas elas não estão de alguma forma reunidas para trazer esse novo, né? Então, eu entendo como um desafio de jogos, né? E falando de saúde, é você, primeiro, como avaliar a experiência do jogador. Isso no campo do jogo sério do jogo aplicado é mais desafiador ainda. Eu estou entendendo, a gente está buscando compreender isso mais. Mas em termos de aplicações de fato, eu estou enxergando assim, será que dá para a gente fazer um jogo que as pessoas no seu cotidiano usem? Isso pode nos levar ao jogo casual, tá certo? Tudo bem. Mas fazer com que a pessoa cuide de si mesma não é algo trivial, mesmo para os especialistas em saúde, é um belo problema para tratar, porque as pessoas não aderem aos cuidados, que é o que eles chamam de adesão. Há uma discussão, né, entre os profissionais de saúde entre adesão e engajamento, e isso não tem relação nem com jogos e nem com tecnologia, tá certo? Eles têm mesmo esse problema, né? As pessoas recebem um receituário e não cumprem o receituário médico. simplesmente. Eles recebem uma orientação e não fazem. Mesmo com orientação médica, mesmo com
uma orientação do enfermeiro, do farmacêutico. Não fazem. Então, isso é chamado entre os profissionais de saúde de adesão ou engajamento. Eu não vou entrar muito nisso, porque esse é assunto deles, né? E aí, o desafio que a gente está tentando, nessa tese de doutorado, a gente começou e estamos seguindo deveria ser um jogo que faz parte do dia a dia da pessoa. E não interfira no dia a dia da pessoa. Então, qual que é a tentativa? Juntar o digital com o físico. Se a pessoa está na casa dela e ela sobe na balança e vai medir o seu peso, né? Aquela informação poderia entrar no jogo e criar uma etapa, um nível, uma fase, não sei, né? Uma mecânica e tal para ele jogar. Aí ele joga um jogo do tipo Candy Crush, certo? Só para falar um aqui, todo mundo sabe, tá mais fácil. Então a tese dela foi nessa linha. Então eu tenho jogos do tipo Candy Crush para pessoas jogando, mas tem uma jornada do herói, mas ele está associado ao dia a dia da pessoa dentro da casa. Então dispositivos físicos do tipo internet das coisas, ok? Só para simplificar, né? Porque muitos entendem rapidamente quando se fala IoT, né? Então, sensores, atuadores impregnados no ambiente. Os dados são coletados, portanto, desses sensores e o jogo atua em algum atuador do ambiente. Então, seria uma coisa integrada, certo? Orgânica. Eu enxergo isso como um belo desafio para fazer com que a pessoa nem perceba. Tá? Pode parecer meio loucura, mas vamos lá. Ela não perceba que ela está jogando e cuidando da saúde. E se não perceba, é coisa do professor Sérgio, tá? Vocês não precisam... é muito mais assim, para ter essa didática, essa compreensão, né? Então, juntar o digital com o físico é algo que muitos chamam de digital, né? Algo assim. Por quê? Porque é para fazer com que faça parte da vida da pessoa a solução tecnológica. E não que ela seja algo intervencionista, assim, que fique intervindo, mas algo que seja orgânico na vida dela. É isso que a gente tentou nessa tese, ela fez a defesa dela, está excelente, cumpriu o doutoramento dela. É uma pesquisa que continua em aberta. A gente está seguindo nessa lógica. Pô, muito interessante. E na questão de uso de sensores aí, que você já citou algumas vezes e tudo mais, como é que é isso em questão de recurso, assim? É tranquilo? Você acha que é aplicável para muito mais gente? É caro? Como é que é? Que eu fiquei curioso. Eu diria que é caro. Se a gente imaginasse eu gosto de fazer esse exercício. Qual exercício? Imagine que a coisa já exista. Uau! Já está lá. Sensores e atuadores a gente não está falando de dispositivos que realmente não tão caros, né? A gente tem essa... acho que não vale a pena aqui entrar num detalhe, né, para virar uma aula, mas os sensores e os atuadores, em geral, eles não são caros. São pequenos sensores para medir, por exemplo, a temperatura, a localização de uma pessoa, a iluminação, coisas assim. No entanto, na saúde, aí a coisa... Quando a gente se fala, por exemplo, de uma balança, tenha a conectividade, certo? Aí a gente vai esbarrar em alguns probleminhas. Primeiro, a própria conectividade. Muitos dos fabricantes de aparelhos, mesmo aparelhos chamados de personal health devices, tá? Que são dispositivos de saúde pessoal, uma balança entra nessa categoria, né? Balança residencial. Um MRPA, que eu já citei, entra nessa categoria. São aparelhos que, em geral, não conversam uns com os outros. Aí você já tem algum probleminha, né?
Claro, existe uma série de... Eu sou pesquisador em sistemas de computação, em questões de sistemas distribuídos, né? O Pedro narrou no início aí. A gente estuda, assim, interoperabilidade, protocolos, camadas de protocolos. Claro que há toda essa discussão, né? Mas na prática, na hora de fazer acontecer, não é bem assim. Então isso é um problema. Tanto que eu tenho uma pesquisa que está um pouco pausada por falta de algum estudante interessado, esse é outro problema, que é justamente trabalhar mais no nível mais baixo, né? Nível de camada de hardware, de conectividade, de protocolos, de interoperabilidade ali, para fazer uma camada ali, para fazer funcionar o software jogo por cima. Você quer fazer o jogo funcionar uma camada mais alta, conversando com uma camada de tipo IoT, com sensibilidade ao contexto, entrando ali, não é para dar aula, entrando ali nos sensores e tal, não é o custo propriamente dito, né? Embora os aparelhos da área da saúde sejam um pouco mais caros, né? Mas tem uma tendência de barateamento de aparelhos residenciais. Agora, se a gente for para o mundo hospitalar, aí não, aí explode. Aí realmente a gente tem custos altos e tal, né? E dentro da ciência da computação, pelo menos do Instituto de Informática, eu tenho lutado muito para ter estudantes que trabalhem numa camada mais baixa. Quando eu falo mais baixa, vocês entendem, os ouvintes que estudam computação, a gente precisa de soluções mesmo de interoperabilidade na saúde, seja de aparelhos ou seja de outras camadas mais altas, de dados, né? E aí demanda mesmo estudo aprofundado, sistemas distribuídos, sistemas de computação, sistemas operacionais. Arduino, a gente adora, né? Arduino. As soluções acabam sendo baseadas em Arduino para a gente fazer os testes de laboratório, mas elas não são escaláveis, ela não escala, ela funciona no laboratório, mas depois a gente tem que profissionalizar isso. Isso também não deixa de ser um desafio para quem faz a pesquisa, né? Por isso que receber recurso, receber investimento é muito importante, né? Com certeza. E seguindo aí nessa linha de pensamento, né, você falou muito sobre a adesão, né, o engajamento. E se juntar o digital com o físico, né, aí vem uma pergunta, né, que como esses jogos eles podem ser adaptados para diferentes faixas etárias e condições de saúde, como idosos e pessoas com deficiência. A gente sabe, né, que os jovens nós jovens somos mais fáceis, né, mas uma pessoa idosa ou uma pessoa com deficiência fica mais com dificuldade, né? Eu já tô ficando meio velhinho, né? Daqui a pouco... É jovem ainda. Você acha que não? Você acha que não? Daqui a pouco eu já não tô conseguindo usar essas coisas mais. Você tá coberto de razão, né, Genésio? Sua pergunta é excelente. As perguntas são ótimas. Aliás, as perguntas de vocês vão gerando questão de pesquisa. Cada vez que a gente conversa com estudantes, isso é que me faz mover na minha profissão. Cada vez que eu converso com estudantes, vem novas perguntas que, na realidade, são questões de pesquisa. Ora essa. Nós estamos falando, só para pegar aquele exemplo, para ter uma consistência na fala. Hipertensão, não sei o quê. Mas peraí. Aliás, tem um outro exemplo que precisa ser pessoas idosas. Mas olha, pessoas de 60 anos ou mais, talvez elas tenham mais dificuldade ou simplesmente não estão afim de usar esses aplicativos aí. Pois é. Ou muitos não estão nem afim de jogar. Falei, não, jogar que não é comigo não. Não é? Mas aí acontece assim, nós fizemos uma pesquisa e foi uma pesquisa muito interessante porque foi um dos produtos daquela tese. Já tem um tempinho, estou precisando voltar nela. E foi assim, qual o impacto essa questão geracional, né? As gerações e tal. As pessoas que têm 60 anos atualmente, ou 70 anos hoje, elas jogaram também. Mas elas jogaram o quê? Que tipo de game que elas jogaram? Ou ainda jogam? Vamos colocar dessa forma. Uma pessoa de 70 anos de idade hoje, ela pode ter tido um momento gamer, certo? Lá no passado. Então a gente buscou fazer isso. Nós fizemos um texto, o SB Games publicou esse texto.
onde nós fazemos uma discussão de avaliação de usabilidade de jogos de acordo com a geração geracional. E nós chegamos a uma conclusão. Se formos fazer um jogo agora, mesmo que seja um jogo aplicado à saúde, e esse público é 50 mais, 60 mais, 70 mais, a gente deveria usar alguns recursos que são familiares a ele, enquanto gamer, na época que ele foi jogador. Então isso tem potencial, não estou dizendo que vai resolver, não é isso. Pesquisadores, nós somos assim, né? A gente tem potencial forte, potencial de ele usar, porque ele vai lembrar lá do Space Invaders, ele vai lembrar lá do como é que chama aquele do labirinto que você sai pegando lá, comendo todos aqueles bichinhos, esqueci o nome agora. Pac-Man! Oh, obrigado, Arthur. Você vai lembrar do Tetris, que é um clássico. Então, são assim, essas ideias, elas precisam estar na cabeça do design de jogos aplicados. Você não pode fazer um design de um jogo super enrolado, vai fazer um Hollow Knight para uma pessoa de 70 anos jogar. Não é isso. Não, entende? Talvez não estou dizendo que não tem pessoas que gostam. Claro que tem, mas existem os momentos, né, da vida do gamer que a gente deveria fazer uma pesquisa. Esse é campo aberto de pesquisa, de novo. A gente fica aqui falando de coisas inovadoras, etc, mas tem gente que não está nem aí, fala, nossa, eu não tenho condição não consigo nem enxergar o que está na tela do celular. Como é que você quer que eu jogue e cuide da minha saúde? Olha só, a gente tem que pôr os pés no chão enquanto pesquisador, né, e identificar caminhos para isso, né. Eu mesmo, meu bem, estou usando óculos porque eu não consigo enxergar vocês aqui na tela. Certo? Então há limitações que a gente precisa lembrar na hora do design de jogos, né? E aí entra o papel do designer, que eu estou realmente procurando designers de jogos para pesquisa. Somos ciência da computação, acho os 4 aqui, né? E os ouvintes, enfim, não sei dizer, mas nós não sabemos fazer design de jogos. A gente não sabe fazer isso. O design de jogos é designer de games. Existem estudos, a gente estuda para isso. A gente precisa desse pessoal. A gente precisa deles, né? Porque aí com eles e com essa pegada de jogo aplicado, de entendimento das demandas, a gente pode conseguir algo bem interessante, inclusive tratar essa questão geracional, Genésio. São vários caminhos aí, né, que precisam ser pensados, analisados, né? E só para finalizar, né, essa parte, eu tenho, vamos dizer, né, o ouvinte tem interesse, né, em jogos como objeto de estudo aí no campo da saúde. Por onde eu começo? Como implementar esses jogos na saúde? Aí vai falar, começa pelo começo. Não, brincadeirinha. É o seguinte. Bom, é claro que... Bom, eu sou estudante de computação... porque aí como é que começa? Bom, eu suponho, eu sou estudante de ciência da computação. Estou na graduação, ok, né? Vamos traçar um cenário desse para começar. Descubra as pessoas à sua volta. Isso é presente a elas. Seja na Universidade Federal de Juiz de Fora, seja na Universidade Federal de Goiás, seja na USP, né, Pedro? Seja, enfim, se você é estudante de ciência da computação, procure se envolver em projetos de pesquisa. É o caminho, assim, é um caminho, embora muito repetido, talvez, né? Mas, às vezes, os assuntos são escondidos dentro dos institutos, né? A gente parece que não vê as coisas acontecendo, mas elas estão acontecendo. Então, procure identificar quem está trabalhando com isso. Quem está. Se for de outra universidade, entre em contato, né, e tal, né? O começo, para mim, ele é baseado na sua intenção, no seu interesse. Então, se você buscar isso, ao fazer isso,
eu acho que, deixa eu tentar ser um pouco mais técnico aqui. O que se demandaria de alguém, né? De alguém que é estudante de ciência da computação e que quer trabalhar com jogos, especialmente em saúde? Ora, não tem jeito. Você vai ter que gostar muito de código, você vai ter que gostar muito de plataformas, você vai ter que gostar de computação. A tecnologia, ela é natural que você tenha algum domínio, né? E você vai precisar ser alguém assim menos, digamos assim, menos envolvido na sua própria caverna, né? Não dá para ficar ali na sua cadeira de gamer, né, com o seu superfone, né, e ficar ali, só ali. Não, isso eu acho que não vai dar certo, porque não, mas eu posso fazer isso igual a gente está aqui agora. Claro que pode, mas você não vai conseguir atingir, tocar lá o coração lá, né, da pessoa que trabalha lá no front. Quem que está trabalhando no front? Se é saúde, se isso mexe com você de alguma maneira, você quer entregar algo para a sociedade, se você acha que a saúde é o seu caminho, pode ser outra área, tá? Pode ser educação, né? Você vai ter que ir lá neles. Você tem que tocar o coração deles. Não adianta. Se você não tocar o coração daquela médica, do médico, ou do enfermeiro, da enfermeira, não tem jeito. Então, o caminho me parece que é esse. É resolver as questões deles. Agora, na computação a gente sabe, né? Essa é a parte fácil. A gente estuda ciência da computação, aprende tudo sistemas operacionais, aprende tudo sistemas distribuídos, aprende tudo programação orientada a objetos, ok? Aprende tudo sobre motor de jogos, né? E encosta em alguém que está trabalhando com isso e começa a entender, e com paciência, faz a sua iniciação científica, ou faz o seu estágio, não sei, em algum lugar que envolva isso, né? Então não tem fórmula, né, Genésio? Isso do ponto de vista de um estudante. Agora, quem está no mestrado, doutorado, provavelmente já tem algum projeto, já tem alguma coisa, né? Que dá para... já entra com essa visão, né? Já entra com essa perspectiva, então talvez seja mais, aspas, fácil, mas no sentido de que já entrou, né? Já entrou pensando naquilo ali, né? naquele tópico. Mas quem está ingressando na graduação, procura os professores, vai atrás dos professores, né? Veja quem que consegue te ouvir e que você quer colocar as suas impressões e tal, e começa, né? E olha, tem que ser bom programador, pelo amor de Deus. Se não for bom programador, aí já elimina uma parte, né? Mas você tem que gostar de código, tem que gostar de problema. Se não gostar de resolver problema, né, professor? Fica mais difícil se envolver, né? Embora haja áreas que não dependam só de código, só de programação, só de escrever programas ou de fazer propriamente o artefato software, né? Tem toda uma parte de gestão da situação, administração de tudo, né? Até da concepção de um jogo, os processos de elaboração de um jogo, né? Eu tenho ensinado na minha matéria de jogos digitais, né? Que é uma matéria que me dá muita satisfação, né? Aí na matéria de jogos digitais, eu passar justamente essa noção do processo de jogo, e no meio do caminho, viu, Genésio? Eu tenho conseguido, né, atrair estudantes que se interessam por resolver problema por meio de jogo. Olha que legal. Então eu vou lá e digo assim, olha, jogos digitais é isso, isso, isso. Vamos fazer um jogo? Vamos. Aí eles fazem o jogo que querem. E durante o processo, isso é no curso de Ciência da Computação, durante o processo, eu consigo, os estudantes conseguem se aproximar de mim, os interessados, e se envolvem nos projetos. Então é uma maneira interessante mesmo, se envolver com disciplinas associadas, né, relacionadas, e entrar em alguma comunidade de jogos. Aí eu já estou falando pra caramba, falo, olha, por meio da disciplina de jogos digitais, eu comecei em 2022, recente, né? A gente já tem uma comunidade de jogos, cerca de 200 pessoas no Discord, que já estão falando de jogo. Ninguém falava de jogo até 2022, lá no Instituto de Informática, olha só. E de lá para cá, os estudantes que fizeram matéria se envolvem nas turmas posteriores, alguns ingressaram no mestrado. Então acho que é um caminho
estabelecer uma comunidade. Eu acho que esse caminho de vocês aqui também é muito interessante, né? De reunir pessoas e conversar sobre, né? Então, foi muito bom saber, né? E já tá dando os resultados, né? E então, essa divulgação, né? Divulgar essas informações, como você tem feito, então, a maioria é pela matéria, né? Que você tá dando, matéria de jogos digitais. Então, nessa matéria, você divulga essas informações, né? Perfeito, né? Exatamente. Esse é um caminho, tem dado certo. No entanto, eu tenho feito pesquisas na área antes da matéria de jogos. E aí vale uma historinha rápida. Eu me envolvi com jogos digitais no meu doutoramento. Por quê? Porque o meu orientador disse assim: Sérgio, você pode fazer as matérias que você quiser. Quer dizer, eu sou um sujeito de sorte. Aí ele me falou assim: faz as matérias que você quiser, no primeiro ano de doutorado. Eu já me conhecia, eu tinha feito mestrado com ele. Aí eu fui lá e escolhi a matéria. É uma matéria com o professor Esteban. Não tinha nada a ver com a minha tese, não tinha nada a ver com a área, né? E fiz bons amigos lá na época que pesquisavam com jogos. Isso nos anos 2009, 2008, já tem um tempinho. Certo. Aí depois, mais recentemente, eu me envolvi com jogos, por quê? Graças a vocês. Assim, vocês são estudantes, né? Mas graças aos estudantes. Eu tive uma estudante que chegou até mim e disse: eu queria estudar gamificação. Aí eu falei: o que é gamificação? Aí ela começou. Olha só, isso foi em 2015. 2015, né? Claro que eu já tinha isso na minha cabeça, jogos, certo? Já estava lá, mas estava adormecido. E por meio dela, eu animei. Ela fez um mestrado de gamificação em saúde. Repare, não é jogo, tá? É gamificação. São coisas bem diferentes, conceitualmente são diferentes, são complementares, mas são diferentes. Gamificação não é game. Game não é gamificação. Tem toda uma questão conceitual e teórica, mas vamos lá. Aí lá eu consegui perceber o potencial de jogos, né? E aí, a partir dela, eu fui estudando, ofertei uma disciplina na pós-graduação, no mestrado, aluno de doutorado, e aí em 2021, logo depois da pandemia, aí eu falei: eu vou ofertar na graduação. Falei: vou fazer isso. Coragem, né? Ofertei uma disciplina na graduação. Sucesso. Então a gente tem sucesso assim, nesse campo que você falou, Genésio, de divulgação, sabe? Hoje a gente tem uma comunidade chamada WMDG, We Make Digital Games. E não foi eu que criei, foram os estudantes que criaram. E eles criaram, e isso está fomentando. A gente já construiu nas matérias cerca de 20 games, jogos. Porque a única coisa que eu peço para eles na matéria é: me entrega um jogo. Interessa, me entrega um jogo. Aí eles formam os times, é claro que eu vou orientando todo o processo de desenvolvimento do game, etc. Em todas as etapas, né? Mas o final eles têm que entregar o jogo. E isso acabou criando, então, uma comunidade. Hoje ela está bem ativa, ela funciona, ela tem as suas reuniões virtuais, a matéria fomenta. Então essa é a forma que a gente tem feito para divulgar o assunto jogos, né? O além do só divertir, né? Como objeto de estudo e como objeto de pesquisa, e daqui a pouquinho já estou escrevendo um projeto de extensão. E aliás, vocês me inspiram, viu? Porque vocês estão aqui num momento podcast aqui, eu acho que vai ser interessante. Eu estou com algumas ideias, né, de como que isso amplia, né? Com certeza você também está inspirando a gente, viu, Sérgio? E, inclusive, eu queria perguntar para você sobre essa comunidade. É uma comunidade aberta ou é, no caso, da universidade? É aberta, Arthur. É aberta. Ela começou quase por acaso. Né? Se você quiser, fica à vontade que a gente divulga também a comunidade aqui, né? Na inscrição e tudo mais, para quem quiser. Tá bem. Não, ela é aberta. O servidor é por meio de um Discord, é por lá que o pessoal conversa. Tem os canais bem organizados. Eu tenho um estudante, o Felipe, que
Ele é fantástico, ele é o administrador do Discord, então é muito bom ter gente boa perto da gente, né? Aí ele mantém funcionando os canais ativos, né? Canal de programação, de arte, de desenvolvimento e tal. E lá dentro rola a disciplina, né? Então, como ela rola lá dentro, então tem os times, a gente forma os times, e isso cria uma dinâmica envolvendo quem saiu da disciplina já, quem está entrando. Então, time líder, que é o time que é um time de quem já fez a matéria, me apoia tecnicamente no dia a dia do curso, né? Então, sim, ela é aberta. A gente tem pessoas lá que não são nem de computação, já estão lá dentro, né? Especialmente, eu penso muito que jogos a gente tem que atrair os artistas das faculdades de artes visuais das universidades, né? Ou das faculdades de artes. Acho que esse pessoal é muito fundamental, né? Que desenha os personagens, que pensa artisticamente o jogo, coisa que a gente não tem, né? Nós da ciência da computação não temos isso. Então é multidisciplinar e interdisciplinar jogo. Jogo não é coisa da computação. Não é, né? É coisa de múltiplas áreas, né? É isso. Aberta, viu, Arthur? Portanto. É engraçado que eu vejo muita semelhança no que você estava falando e o que o Tadeu chegou a falar. E muita coisa que você fala, todo mundo que passa por aqui também fala, né? Principalmente a questão de como começar em qualquer área, no final sempre se resume a mesma coisa, né? Networking, conhecer gente e se desenvolver a partir de outras pessoas, né? Sem dúvida. Tadeu tá em todas, né? Mas é isso mesmo. Aliás, nesse momento ele está coordenando, acho que ele coordena geral. Eu me fale aqui qual a posição dele lá no SB Games, né? Mas sim, não adianta. A semana que vem tem um congresso. Não vou no congresso, não tem nada para fazer. Como não tem nada para fazer? É lá que a gente encontra as pessoas, que a gente interage com as pessoas, né? E identifica pontos em comum, né? E seguindo um pouquinho mais, falando um pouquinho mais desse cenário de jogos na saúde, eu queria saber de você quais você acha que são as principais tendências nesse cenário e os desafios, né? Eu acho que você já chegou a falar um pouquinho, né? Seja da questão de investimento e tal. Só dar uma desenvolvida quanto a isso mesmo. Vamos lá. Eu entendo... Existe uma publicação, né? Acho que é importante até apresentá-la, né? Existe uma publicação, posso passar os dados na sequência, viu, Arthur? Não sei. Que é uma publicação feita no ambiente do próprio simpósio de jogos, que lista os grandes desafios em jogos até 2030. Então, não repetindo o que está lá, né? Mas é difícil não fazer isso, mas eu percebo o seguinte. Um desafio que eu estou procurando compreendê-lo mais e ir em direção a ele, eu já citei, que é compreender mais o impacto do jogo em termos da experiência. A experiência de jogador, né? É o que muitos denominam como PX, né? Como se fosse eu não digo uma extensão, uma derivação de UX, né, que é a experiência de usuário, mas olha, eu tenho experiência de usuário e tenho experiência de jogador. Então, como é que eu faço, né, para não só avaliar essa experiência, especialmente em jogos aplicados, né? Quer dizer, tá dando certo esse jogo? Né, numa pergunta muito simples, né? Tá dando certo. Então, como fazer isso? Como é que se avalia essa experiência? Passa pela usabilidade, que é um tópico complementar, né? Avaliar a usabilidade, mas especialmente avaliar a experiência. Nós estamos perseguindo isso. Tem estudantes de graduação envolvidos nesse assunto, numa pesquisa, no nível de trabalho de conclusão de curso, de graduação, onde a gente está usando os próprios jogos da WMDG para avaliar a avaliação. A gente passa formulários com perguntas que a gente levanta baseada na literatura, claro, e na própria experiência nossa, e os estudantes avaliam os próprios jogos respondendo esses questionários, né? Acho que esse é um ponto que a gente precisa entender mais. O jogo está dando certo? Está dando certo para aquele propósito? Jogos com propósito, jogos aplicados, jogos sérios, né? Um outro ponto que chama muita atenção é a imersão.
Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não sei dizer o tempo, né? Porque está tudo tão rápido que... Mas eu não tenho dúvida de que a ideia da imersividade, essa imersão, que é um termo, na verdade, não é novo, falar que é imersão, imersivo, não imersivo, isso não é novo. Para quem estuda a realidade virtual, não é propriamente novo, mas ele está se reconfigurando. E os jogos, os games, especialmente os jogos, não tenho dúvida, eles precisam, não, eles serão imersivos. A gente tem que aprender a fazer isso. Existem exemplos, existem outros cenários, existem artigos, enfim, que já estão discutindo isso, né? Mas as tecnologias imersivas, além da própria IA, eu não vou nem ficar falando de IA, porque todo mundo fala de IA, então deixa o pessoal falar. Vou ficar falando sobre isso. É óbvio, né, a explosão dela. Mas essa junção, inteligência artificial, tecnologias imersivas em jogos, XR, né? Realidade estendida, para mim é o próximo passo. O próximo passo, assim, a gente se apropriar disso e saber fazer isso e com conforto para as pessoas que jogam. Isso também é um belo desafio, né? Os óculos, né? As náuseas que provocam, tem toda uma discussão sobre isso e como é que eu uso isso para ajudar as pessoas, por exemplo, no campo da saúde. É por aí que eu tenho ido, acho que são bons desafios. Tem outros, né? Tem outros, mas eu penso que esses dois são bem assim, fortes, vamos chamar. Bom, Sérgio, muito bom ouvir sua trajetória, seus projetos, suas iniciativas, os trabalhos que você tem realizado com seus alunos. Com certeza são conversas que nós tivemos aqui que abrem horizontes, né, possibilidades de novas pesquisas, que eu, na medida que você foi falando, eu fui pensando o que daria para fazer também, né? Muito bom ouvir a sua experiência nesse sentido. E aí uma pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast é uma analogia, né, com jogos, né? Qual que seria ali, então, a partir da sua experiência, né, a próxima fase da sua área de atuação, da sua pesquisa, o que você está pretendendo fazer daqui para frente? É difícil essa, né? Porque a gente está sempre fazendo. Sim. Eu acho que é tipo um jogo com geração procedural, né? Você vai gerando a coisa e vai ir. O mundo parece infinito, né? Você faz simplesmente. Né? Mas eu consigo ponderar. De alguma maneira eu acabei falando ali dos desafios e os próximos passos, né? Mas em termos de projetos, é preciso consolidar projetos iniciados. Eu sinto que, não só da minha parte, mas de muitos, a gente inicia coisas e para. Sabe? Então, esse inicia e para depende muito da disponibilidade de estudantes. O meu ambiente é um ambiente acadêmico, é um ambiente de pesquisa e as pessoas têm seus ciclos, né? Termina a graduação, vai embora. Termina mestrado, vai embora. Aí abandona a gente, né? E eu fico aqui. Então eles vão embora. Né? Então é preciso, acho que uma etapa, enquanto pesquisador, é pensar mais, e eu já vim fazendo isso, como reter esses talentos. E esse reter não é ficar segurando ele, impedindo que ele vá embora, não é isso, mas é fazer com que esses talentos continuem produzindo. Então eu tenho ideias de como fazer isso, e acho que uma das ideias é justamente a comunidade. Acho que próxima não, mas é uma etapa que já vem sendo e que eu quero alimentar, é alimentar a comunidade. Porque a comunidade é algo do tipo, as pessoas têm seus ciclos, mas elas estão ali. Elas permanecem ali de alguma maneira. E muitos ficam até disponíveis. Então fomentar isso por meio da técnica, da tecnologia, da aproximação mesmo pessoal, né? Acho que isso é um belíssimo problema para a gente resolver dentro da universidade. É estabelecer os grupos que se autorregulam. Né? Eu não sou regulador. Não é meu papel. Né? Eles se autorregulam. Eles se resolvem. E as pessoas não saem dali. Elas ficam ali.
para que isso continue sendo fomentado. Isso o quê? Projetos, pesquisas, com financiamento ou sem financiamento, ou algo que ajude alguém, né? Acho que é um pouco abstrato o que eu estou dizendo, viu, Pedro? Mas essa é a missão. Eu entendo os próximos níveis aí, meu level design, os próximos níveis aí, acho que é fomentar isso. Uma rede de colaboração. Uma rede, uma comunidade que funcione ativa. Mesmo que as pessoas cuidem das suas próprias vidas, mas elas estão ali disponíveis para a gente continuar produzindo, né? Produzindo para esse país, vamos falar assim, né? Para o país, para a ciência da computação, né? E por que não fazer mais game? Continuar falando de jogo, né? Jogos com propósito, jogos aplicados, jogos para pura diversão. Bacana. Por aí. Ótimo. Bom, Sérgio, nós queríamos agradecer a sua participação no nosso podcast. Com certeza foi um episódio assim, de muito conhecimento, né? A gente conseguiu explorar uma área que a gente ainda não tinha tratado aqui dentro do podcast e despertou aí vários interesses. Eu acho que os nossos ouvintes também vão ficar aí bem satisfeitos, né? Nós queríamos saber se você tem alguma rede social que você gostaria de compartilhar, alguma coisa do seu projeto, página, você tem alguma rede que gostaria de compartilhar? De vez em quando eu dou uma passada no Instagram. Mas eu acho que para ficar assim marcado seria a WMDG. Eu acho que a WMDG é algo que vem me satisfazendo bastante enquanto professor, no sentido que eu acabei de falar, né? Tem um site, mas o site está, para variar, está em obra. E a comunidade WMDG. Eu acho que se escrever no Google WMDG e UFG vai aparecer, né? Essa We Make Digital Games é uma satisfação, viu? Porque a gente está ensinando jogo. É muito bacana isso, ensinar jogos digitais, então isso é muito bom, né? Em termos de nos encontrar na rede é muito fácil, né? Eu sou o Sérgio Carvalho, Sérgio Teixeira de Carvalho, o Google vai me achar assim, né? E no Instagram também, eu acho que é isso, viu, Pedro? Não tem nenhuma rede social tão sofisticada assim, não, né? Eu estou sempre à disposição. Bom, então eu acho que quem tiver mais interesse para pesquisar os seus artigos, né, a sua pesquisa, e quem sabe aí participar aí da sua pesquisa e da sua comunidade, pode só jogar o nome ali no Google e encontrar essas informações. Bom, Sérgio, nós agradecemos muito a sua presença, né? Agradecemos também os nossos ouvintes e estamos muito felizes aí com mais esse episódio e convidamos todos para nos ouvir. Então, é isso, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau. Um abraço. Tchau. Game over.